presidente eleito Donald Trump também se pronunciou sobre o caso. Durante uma coletiva em Palm Beach, Flórida, o republicano afirmou que os militares americanos deveriam compartilhar mais informações com o público sobre o assunto. For weeks, people across New Jersey and nearby states have reported seeing drone-like objects flying low in the night sky. Federal authorities insist there's nothing to fear, but at the same time can't explain what people are seeing in the sky. Este é o mapa de avistamentos que está acontecendo nos Estados Unidos deste ano. A pergunta ainda sem resposta. O que é que está acontecendo? Não, minha filha, eu tô aqui há meia hora e não para de subir luzinha. E se fosse balão, era uma tira. Olha só como ele tá irregular. Não é balão isso. This is over my house right now. What is that? I truly don't believe they have any idea where the drones are coming from. Since last month, dozens of drones mysteriously hovering in the sky. Sightings like this started a month ago in New Jersey, hovering over the skyline and raising eyebrows. Many still have questions. Vocês estão vendo, a situação ficou realmente séria. São diversos, centenas de milhares de avistamentos acontecendo nos Estados Unidos e em outros países também, como nas Filipinas e também no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, acontecendo junto com todos esses. Avistamentos, histórias sobre OVNIs sempre existiram, só que atualmente no mundo moderno fazia um tempo que não tinha um fenômeno mundial dessa forma, ainda mais sendo documentado ali, acompanhado por noticiários sérios e o governo sendo enquadrado de forma concisa sobre o assunto. It's possible that everyone from the New Jersey governor to the FBI have no idea what these are. You're telling me we don't know what the hell these drones are in New Jersey are? That's right. Só que assim, a gente tem que pensar o seguinte: os Estados Unidos é um país extremamente territorialista, que sofreu muito com um atentado terrorista, principalmente aéreo, como o 11 de setembro. Você não acha estranho nenhum desses drones terem sido abatidos até agora? Eu vi algumas notícias, parece que começaram a bater um ou outro, não sei, mas depois de um mês, mesmo se aconteceu, um mês para acontecer, se fosse objetos de outro país, ou até de outros planetas, já estaria a caça correndo atrás, um monte de coisa, se fosse algo que não fosse previsto, ou estivesse fora do controle deles, jamais que eles iam deixar um monte de nave sobrevoando o país. Claramente a gente vê que parece, pelo formato, pela movimentação no céu, algo terrestre. Na minha opinião, tá, pessoal? Os avistamentos de OVNIs, eles são mais complexos. Mas a pergunta é, o que eles estão escondendo da gente? Qual que seria o seu real interesse? Aeroportos, inclusive, foram fechados por conta de tanto avistamento que estava acontecendo, de tanta obstrução no céu para o avião decolar. O aeroporto gigante internacional aconteceu isso lá nos Estados Unidos. Então isso é muito sério. A pergunta é, o que eles estão escondendo da gente? More drone sightings force a local airport to shut down. Local and state officials are becoming increasingly impatient for answers. Coisa é um drone desse tamanho, pessoal. É o drone que a gente tem hoje em dia. Tem o meu, tá aqui aqui, enquanto eu gravo, eu tô olhando para ele. Ele cabe num bolso. Agora, um drone de um tamanho de um carro não é assim para levantar, não é assim para conseguir voar. Primeiro, é possível um drone ser grande do tamanho de um carro, ou sei lá, do tamanho de um ônibus, como tem falado aí, sim, é totalmente possível. Isso aí que vocês estão vendo é um bom exemplo disso. É um drone, na verdade, ele pode ser um drone ou não, porque ele pode ser remotamente pilotado, ou então pilotado por um pilotinho ali dentro, e ele é um bagulho bem grande e capaz de fazer manobras que algumas pessoas poderiam dizer que se trata de tecnologia alienígena. Mas não, é uma tecnologia da Terra e, mais do que isso, civil. O APs que a gente chama hoje, o nome técnico é esse, que é Fenômenos Anômalos Não Identificados. O que será que é? Será que é drone? Será que é uma invasão alienígena em massa? Será que é uma invasão russa? Será que são coisas da China e tal? Sem contar, claro, né, que o nosso conceito de drone não precisa ficar limitado a drones que a gente pode comprar. Para vocês terem uma ideia, isso aí é um drone. Isso aí também é um drone. Tem drones de asa rotativa, tem drones de asa fixa e também tem alguns tipos de eVTOL que são híbridos. Eles podem se comportar tanto quanto um multirotor, quanto como um avião. E, inclusive, conseguem se manter no ar durante muito tempo. A gente precisa ter uma opinião que seja concisa, não falando sobre invasão do mundo, porque eu acho que não tenho certeza que não é o que está acontecendo, na minha opinião, porque seria muito diferente. Mas a realidade é que eu acho que, já vou falar logo no começo do vídeo, que eu acho que é uma cortina de fumaça para alguma coisa. Os governos, eles fazem um negócio terrível com a população. Sempre que tem algum tipo de escândalo, seja governamental, empresarial, territorial, envolvendo os Estados Unidos, eles começam a se pronunciar sobre ET, sobre OVNI, etc., que é o assunto que para o mundo, todo mundo quer saber. Isso que está acontecendo é um teste psicológico. Muito provavelmente é coisa do próprio Estados Unidos. São drones mesmo, são armas.
E os ufólogos hoje em dia estão bem menos alarmistas do que anteriormente, agora eles falam drones e etc, para parecer menos maluco, né? Das 3 maiores empresas bélicas americanas, Northrop Grumman, Lockheed Martin e a Boeing, elas têm um setor secreto. Drone, tecnologia que a gente não conhece, com certeza está super avançado nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo, na China e outros países que são extremamente desenvolvidos. Eles têm tecnologias que a gente nem imagina. A Lockheed Martin tem um setor chamado Skunks Works, que no site está escrito 85% dos nossos projetos são secretos. Eles têm naves que voam a Mach 5, eles têm naves que fazem manobra que você nunca viu. Wi-Fi, computador, o telefone, rádio, tudo isso veio de guerra. Tudo que a gente conhece, a gente usa diariamente, que hoje em dia está bem avançado, veio de tecnologia de guerra que já existia. Então você pode ter certeza que tem drones que a gente não conhece, robô que a gente não conhece. Agora que o Elon Musk começou a lançar robô, a gente vai ter um grande avanço, assim como a inteligência artificial também teve. E isso que está acontecendo agora, o próprio governo, isso mesmo, o próprio governo lança essas coisas em cima de áreas. Não é a primeira vez que isso acontece. Lembra que pelo menos 2 anos atrás a inteligência artificial era tabu, era uma loucura? E 1 ano e meio atrás, ou menos, lançaram o ChatGPT e todo mundo ficou assustado. Hoje em dia é normal, toda tecnologia nova lançando, celular, notebook, relógio inteligente, qualquer coisa que usa a internet, hoje tem o auxílio de uma inteligência artificial e todo mundo finalmente entendeu que de fato é uma inteligência artificial e não trata mais como uma entidade paranormal. E evoluiu muito a inteligência artificial comparado ao que ela era antes. Só que a gente sabe que a inteligência artificial ela já era extremamente evoluída muito antes da gente ter acesso. Como já foi comentado antes sobre inteligência artificial que manipula a bolsa de valores, ou como outros tipos de inteligência que faz triangulamento de pessoa, etc. Inclusive, no filme, o livro do Snowden fala sobre isso, a tecnologia chamada Olho de Deus, que é uma inteligência artificial justamente para vigiar a humanidade, que o Snowden revelou para o mundo. Por isso que ele está refugiado até hoje no outro país. Em 1997, a CIA fez isso em Phoenix. São as famosas luzes de Phoenix, que era nada mais, nada menos que um teste psicológico, cara. Parece pra um ver negócio... como a população reage. Exatamente. A tecnologia que a gente não conhece existe. A gente tem que abrir os olhos que tem pessoas que controlam o mundo e tem acesso a muita coisa que a gente não tem. A gente vive à margem do que eles têm a oferecer pra gente. E a gente não sabe o que de fato está acontecendo, o que de fato está no controle deles. Para ver o nível de caos que você vai criar na população. Vamos supor que a China resolveu invadir os Estados Unidos com drone. Como que a população vai reagir a isso? Então a gente faz a invasão aqui. E a gente nunca vai saber, porque é assim que funciona. A manipulação do poder é feita por algumas pessoas e o grande rebanho vai seguindo o que eles vão passando. Por isso que é importante a gente ter cuidado com as redes sociais, ter cuidado com série, ter cuidado com filme. Tudo que é feito hoje em dia para manada, para debandada e para muita gente é para implantar uma opinião, para implantar um comportamento, testar um comportamento. Eu acredito que é o que está acontecendo. O Trump pediu, não, tem que abater esse negócio todo de uma vez. Cara, é assustador o que esses caras fazem. A gente não tem ideia, cara. A gente não tem ideia. E eu falei aqui. Você vê ali o vídeo do Sacani falando sobre o assunto, que eu acho que foi o mais realista até agora, ele é extremamente criticado por não cair nessa vibe de ufologia, etc. Mas ele está sendo realista e o mundo aproveita disso para tragar muita gente. Tragar as pessoas financeiramente, tragar as pessoas intelectualmente, politicamente e de várias outras formas. Quando as pessoas crescem sem um ideal, elas seguem o ideal de alguém.